Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus no teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para mais uma semana, né, com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus, que é a palavra que nos alimenta, a palavra que nos sustenta, que nos fortalece, amém? Então eu te convido, né, vem comigo nessa semana, vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer, né, aleluia, da palavra de Deus na nossa vida, amém? Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de João, capítulo 10, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Vamos orar, aleluia, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco, né, nessa manhã de hoje, porque se Ele não estiver presente, né, não tem como nós fazer nada, né, de nós mesmos, se Ele não estiver conosco, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nos colocamos, Paizinho, diante de Ti, Senhor, te convidando, Senhor, oh Pai, faça-se presente nessa manhã de hoje, nesse momento, fica aqui conosco, Pai, nos ajuda, Senhor, nos alimenta, nos fortaleça através da tua palavra, Senhor. Através desse alimento, Senhor Jesus, que venha ser, Senhor Jesus, eficaz na nossa vida cada vez mais, que venha nos fortalecer, Senhor. Ah, Pai querido, para que nós possamos suportar, Senhor, as lutas diárias, as lutas do dia a dia que nós enfrentamos, Pai, que esse alimento vivo e eficaz da nossa vida, Senhor, aleluia, nos dê fortalecimento, Senhor, nos dê vigor, Pai, para vencermos, Pai, todas as lutas, Pai, diárias da nossa vida que nós enfrentamos, que nós passamos, Pai, e que só o Senhor pode, Deus, verdadeiramente, Senhor, nos ajudar. Por isso, Senhor, nos colocamos aqui te pedindo, Senhor, nos ajuda, Pai, porque somos necessitados, Pai. Somos fracos, Pai. Somos dependentes, Pai, de Ti. Por isso, fique aqui conosco nessa manhã e nos ajuda, Pai, a vencer, Senhor, mais um dia. A vencer, Senhor, mais uma luta, Senhor, mais uma peleja, mais uma batalha. Mas o Senhor, Pai, é aquele que está nos ajudando. Por isso, somos mais que vencedores, Pai, porque o Senhor já venceu. E por isso, hoje, Pai, nós venceremos também, crendo no Teu nome, porque é o Senhor que está nos sustentando, é quem está nos levantando com autoridade e com poder, no Teu santo nome, Pai. Por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, livro de João, capítulo 10, somente o versículo 10, que diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui é o próprio Jesus falando, né? Que o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, né, que o diabo desde o princípio, né? Desde lá do jardim do Éden, né? Tudo que o diabo faz é para nos destruir. Tudo que o diabo tenta é para nos paralisar. Todo o intuito do diabo, né, é para nos paralisar, para destruir a obra do Senhor, né? Para destruir a obra que Deus fez, a sua imagem e semelhança. O diabo ele tenta de todas as formas. O desejo do coração de Satanás é nos destruir, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Por isso, né, que o diabo ele tenta de todas as formas, sabe por quê? Porque o diabo ele é rejeitado. O diabo, né, ele foi expulso do céu. Ele foi rejeitado, né? Ele foi humilhado, ele foi reduzido, né? Aleluia, para destruição. Por isso essa ira do diabo sobre a nossa vida. Por isso que o diabo ele vem com tudo mesmo para cima de nós, para tentar nos parar, para tentar nos destruir de todas as formas, porque nós somos, né, escolhidos, somos filhos de Deus. Aleluia, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E isso, né, para o diabo é uma afronta muito grande. Ele, né, que era um anjo de luz, né, mas que se transformou, né, por conta do seu orgulho em demônio. Isso aqui para o diabo, né? Aleluia! É como dar uma facada no coração dele. Porque quando ele vê quem ele era e quem ele é hoje, e ele vê quem somos nós, feito à imagem e semelhança do Pai, né?
Ele, de todas as formas, ele vai tentar nos parar, ele vai tentar nos paralisar, né? E ele fez de tudo com o próprio Jesus. Quando Jesus andou na terra, quando Jesus veio à terra, né? Ele fez, né, de todas as formas para parar o Senhor Jesus. De diversas formas ele tentou. E uma forma a qual o diabo ele tenta todos os dias, né, para nos parar, para nos destruir, é na pressão. O diabo ele sabe como nos pressionar para que nós venhamos a negar o nome do Senhor. O diabo ele tem estratégia, né, para tentar de todas as formas, de todos os jeitos, né, com a pressão, para que nós venhamos negar o nome do Senhor Jesus, né, para que nós venhamos negar, para que nós estarmos sob pressão, nós venhamos a negar o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos, igreja, nós precisamos olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E em hipótese alguma, pensar em negar, pensar em rejeitar o nome do Senhor Jesus, né? E o diabo, ele vai usar, eu quero te dizer, o diabo, ele vai usar as pessoas que estão mais próximas de nós, justamente para causar essa pressão na nossa vida, justamente para nos pressionar a desistir da nossa fé em Cristo Jesus, porque foi assim que ele fez, e ele usa a mesma estratégia hoje. Ele usou essa estratégia com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele foi rejeitado pelos seus. O Senhor Jesus ele foi rejeitado pelos da sua própria casa. Os seus irmãos, né, rejeitaram Jesus, negaram Jesus, não creram em Jesus. Jesus ele veio para o seu povo, para os judeus. Mas os judeus não reconheceram, não receberam como filho de Deus. Negaram, rejeitaram. Então Jesus foi rejeitado pelos seus, foi humilhado pelos seus, foi traído por aquele que estava perto dele, por aquele que comeu no prato com ele. Então isso tudo é Satanás causando pressão sobre a nossa vida para que nós venhamos a negar o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer nessa manhã de hoje, não negue. Não negue o nome do Senhor Jesus, né? Não negue, não aceite. Não aceite, né, a pressão que o diabo está fazendo. Eu não sei hoje o que você está enfrentando por conta da tua fé. Aleluia. Eu não sei qual é, né, as dificuldades que você está enfrentando hoje por conta da tua fé. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, ei, não negue o nome do Senhor Jesus. Continue olhando somente para o Senhor. Porque é dessa forma que Satanás trabalha, com aqueles que estão em nossa volta, com aqueles que estão em nosso lado, justamente para nos ferir, para nos machucar, para nos tentar de todas as formas nos destruir. Ele vai colocar aqueles que estão perto para nos humilhar, para nos rejeitar, para nos caluniar, para nos trair, justamente, né, para justamente nós sofrer essa pressão e nós vier a negar o nome do Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor está te dizendo, ei, você precisa resistir. Você precisa suportar a pressão que o diabo está fazendo, porque é isso que ele quer, que nós negamos a nossa fé no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim, que aquele que ama mais o pai ou a mãe, o filho, ou o marido, ou a esposa, não é digno dele. Não é digno. Jesus não está dizendo que você não pode amar sua família. Jesus disse, aquele que amar mais. E é justamente nessas situações que muitas das vezes, né, está causando pressão para que nós venhamos, né, a desistir da nossa fé em Cristo Jesus por conta dessas pessoas que estão nos pressionando a desistir da fé. Mas eu quero te dizer, não desista, porque a palavra do Senhor diz assim, se tu crer, tu e a tua casa será salvo. Então vai ser através da tua vida, vai ser através da tua perseverança, vai ser através, aleluia, que você vai suportar, que você vai resistir às pressões do diabo, que o Senhor vai alcançar essas vidas, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai salvar essas vidas, porque quem está atuando por trás é Satanás, quem está agindo por trás dessas pessoas é Satanás. É o próprio diabo que age, que atua por trás das pessoas para causar pressão na nossa vida por conta da nossa fé em Cristo Jesus.
Mas hoje o Senhor está te dizendo, ei, resista. A palavra do Senhor diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Então, se sujeita ao Senhor, se joga, se lança aos pés do Senhor, porque quem tem que bater em retirada é o diabo. Quem tem que perder é o diabo, não é você. Não aceite a pressão, não seja dominada pela pressão de Satanás. Resista no nome do Senhor Jesus, suporta a pressão. Jesus, ele suportou. Jesus, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi, pegar em pedra os seus para lhe apedrejarem. Mas Jesus, ele resistiu, ele suportou tudo e ele venceu. Ele venceu. Justamente para aqueles que um dia pegou em pedra, para aqueles que um dia o rejeitaram, para aqueles que um dia humilhou ele, para aqueles que um dia, aleluia, caluniou ele, se rendesse aos seus pés e reconhecesse que ele é o Filho de Deus. E assim não será diferente através da minha vida e da tua vida, através da nossa fé. O Senhor Jesus vai alcançar essas pessoas e eles vão ter que reconhecer a nossa fé em Cristo Jesus. Aquele que está na nossa vida é maior do que aquele que está por trás na vida dessas pessoas, atuando para que elas venham, para que elas venham causar pressão em nós. Então não permita mais, Não permita mais o diabo estar te pressionando, estar te jogando contra a parede. E você muitas das vezes já pensou até desistir. Muitas das vezes você já pensou até parar, a desistir da tua fé, por conta que cada vez mais a caminhada está se tornando, mais dolorosa, mais espinhosa. Mas é assim mesmo. Caminhar com Jesus é andar na contramão do mundo. Viver para Jesus é andar na contramão do mundo. Mas é esse posicionamento que você tem que ter. Firme na presença do Senhor e não negar o nome dele por preço algum. Não negue, não aceite a pressão, não caia na pressão de Satanás, porque é isso que ele quer. Ele vai tentar de todas as formas, ele vai te pressionar de todas as formas para que você pare, para que a tua fé, ela venha naufragar. Mas no nome do Senhor Jesus, o Senhor hoje está te sustentando, está te fortalecendo. Aleluia, com a destra e a direita dele. Aleluia, para que você se levante, para que você triunfe sobre tudo isso. No nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra hoje na tua vida. Toma posse da palavra do Senhor na tua vida. Se alimente, se fortaleça da palavra. É a palavra que vai te manter de pé. É a palavra que vai te manter viva na presença do Senhor. É a palavra que vai te levar cada vez mais para os pés do Senhor. É a palavra que cada vez mais, aleluia, vai te manter na presença de Deus. E o diabo, ele vai ter que bater em retirada. O diabo, ele vai ter que sair. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, quando nós nos rendemos de corpo, alma e espírito ao Senhor, nos entregamos verdadeiramente a Ele, o diabo tem que bater em retirada. Quando nós não aceitamos a pressão dele, ele não resiste, ele sai, ele não permanece. Então, no nome do Senhor Jesus, permaneça, persevere, tenha força, tenha ânimo, tenha vigor nessa manhã de hoje, para que você continue na presença do Senhor de pé, porque o Senhor Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, você precisa desfrutar da abundância dessa vida que o Senhor tem para você, mas é se você permanecer. Se você desistir, você não vai viver. Então, hoje, não deixe o inimigo. Tudo que o inimigo quer é nos destruir. Então não deixe o inimigo destruir a tua vida, o da tua casa, o da tua família, não. Resista por você e por eles. Resista por você e por eles. Quando Neemias estava lá restaurando os muros de Jerusalém, que Sanbalat e Tobias estava lá fazendo de todas as formas, tentando parar aquela obra. Aleluia! Tentando parar aquela obra, nos lugares baixos. Neemias pegou e colocou por famílias ali para levantar, para tapar as brechas. E o povo desanimou. Teve um certo momento que o povo parou. Mas Neemias foi lá e deu uma palavra de ânimo, fortaleceu o povo e disse: lutai pelos vossos filhos, pelas vossas esposas.
Lutai. Então hoje a palavra é: você precisa lutar pela tua casa, pela tua família. Você precisa resistir de pé. Você não pode cair. Você é o alicerce da tua casa, da tua família. É através da tua vida que o Senhor vai restaurar a tua casa. Neemias deu uma palavra de força e recobrou ânimo daquele povo, e a obra continuou. A obra tinha parado, mas quando Neemias chega ali, que deu uma palavra de ânimo, que disse: lutai pela vossa família, aquele povo se animou e voltou para a obra, voltou a trabalhar. Então, se hoje você já está desanimada, se hoje você já parou, é manhã de você voltar. É manhã de você voltar e se levantar e não desistir, não parar, porque é isso que o diabo quer, ele quer parar. Ele vai fazer de tudo que está ao alcance dele para nos parar, mas você não vai parar no nome do Senhor Jesus. Você não pode parar. Você é uma arma potente nas mãos do Senhor para combater o inferno, para combater o diabo. No nome do Senhor Jesus, se levanta, persevera no nome do Senhor Jesus. Tenha força nessa manhã de hoje. O Senhor hoje está te sustentando, minha querida irmã. O Senhor hoje está te levantando com autoridade e com poder, no nome dEle, para você se colocar de pé e lutar pela tua casa e pela tua família. A tua família depende de você. A tua família depende de você. Você depende de você mesma. Se você não lutar, se você não resistir, você vai perecer, você vai cair. E você vai perder a tua salvação também. Então, no nome do Senhor Jesus, hoje, toma posse dessa palavra, se levanta, se alimente da palavra, da verdade, se alimente da palavra que é a verdade, que é a vida, que nos dá vigor, que nos fortalece em todo o tempo. Então, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Palavra de vida, de esperança, de fortalecimento, de ânimo, para que você se mantenha de pé na presença do Senhor, para que você não venha fraquejar. Em hipótese alguma, pense em olhar para trás, em desistir do caminho que está propósito diante de ti, para você percorrer, para você caminhar. Então siga firme olhando somente para Jesus, que Ele é o autor e consumador da tua fé. Siga firme olhando para frente, somente para Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra para teu coração hoje. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz.